Pessoal, muita gente me pergunta o que eu acho melhor, prestar vestibular ou fazer um concurso para oficial como SpaceX para seguir carreira militar. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que leva muitos jovens a escolher a carreira militar. Quais são as vantagens dessa carreira? Quais são as opções, ou seja, quais provas eu tenho que fazer, quais concursos que existem, né? E principalmente, galera, quais os salários que essa galera recebe? E no final desse vídeo eu vou deixar minha opinião sincera sobre isso. Por isso eu te convido a ficar comigo até o final e principalmente a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum outro vídeo que a gente está sempre trazendo aqui para você. Beleza? Bora pro vídeo? E aqui eu sempre trago conteúdo focado em preparação, resolução de questão, mas também muita dica de estudo para você que está aí pensando que carreira seguir, como que eu vou, que eu vou fazer. Eu sempre trago vídeo orientando vocês também sobre preparação. Eu sou licenciado em matemática, mestrando em matemática pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e especialista em metodologia do ensino da matemática. Por isso eu tenho bastante propriedade para falar para você um pouquinho sobre processos seletivos e como que eu posso simplificar a sua jornada dentro da prova de matemática. Mas vamos lá, que o nosso assunto hoje é faculdade ou carreira militar? O que eu faço na minha vida, não é verdade? Bom, galera, é isso aí, galera. Se você não me conhece ainda, eu sou o professor Lucas e eu ajudo estudantes a alcançar a aprovação em vestibular, concurso público, concursos militares, conseguindo mais de 80% de acerto na prova de matemática ou no Enem, por exemplo, com mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem. Os alunos dividem opiniões. Dentro do mesmo curso eu já tive turmas de preparatório para medicina, de preparatório para outros vestibulares, né? E também uma turma focada em militar. E eles dividem opinião, o que é melhor, né? É melhor eu seguir uma carreira militar ou vestibular? Por vezes eu tive alunos divididos entre os dois. Eu lembro de um caso muito específico, que é a Yasmin, que é uma aluna que fez para vestibular comigo, mas o sonho dela era seguir carreira militar e ela conseguiu, no fim das contas ela conseguiu entrar para o curso que ela queria na carreira militar. Então não é raro a gente encontrar alunos com essa dúvida, né? E aí, o que eu faço, que caminho eu sigo? Bom, galera, a primeira coisa que eu posso falar para vocês, a primeira opinião que eu posso dar sobre isso, é que você precisa entender qual é a sua vocação. Você sabe qual é a sua vocação? Isso é para qualquer área. Eu já falei isso para alunos que queriam fazer medicina, mas o cara queria fazer medicina, por exemplo, por dinheiro. Porque ganha bem. Só que ele esquece que às vezes 3 horas da manhã alguém te liga, alguém liga para o médico. E isso, às vezes, não é dinheiro que pague, isso é vocação. O cara precisa levantar da cama disposto para atender alguém que não é parente dele, sabe, que não tem vínculo sanguíneo nenhum, mas que depende da atuação dele enquanto profissional. Então isso é vocação, gente. E a carreira militar eu falo que é a mesma coisa. Antes de você perder tempo estudando, se matando, porque é um concurso concorrido e difícil, você precisa entender se é isso que você quer para sua vida. Vou te dar um exemplo muito claro e muito famoso, que mostra um pouquinho da importância de você entender a sua vocação. Não sei se vocês conhecem o Flávio Augusto, que é esse cara que eu vou botar aqui para vocês. O Flávio Augusto é um dos maiores empresários do Brasil hoje, é um cara que eu admiro bastante a trajetória dele, um cara que nasceu vem de uma família que não é uma família rica, que estudou bastante, que trabalhou bastante, que venceu, que hoje se destaca no mundo empresarial. É um cara que eu gosto muito de ouvir. E a história dele é muito interessante. Vocês sabiam que ele gastou 3 anos da vida dele se preparando para entrar para a escola naval que fica em Angra dos Reis? E ele voltou de série. Ele ficou 1 ano sem estudar e depois ele voltou de série quando ele foi aprovado. Então ele praticamente perdeu 2 anos do ensino médio
em busca do sonho dele de passar na escola naval. E ele passou na escola naval e foi expulso da escola naval, porque ele descobriu que aquilo lá não era para ele. Porque, galera, existem inúmeras vantagens e eu vou trazer isso aqui para vocês. Mas existe uma coisa que a carreira militar tem que você precisa entender. Ali a disciplina ela é muito rígida. Você não tem muita flexibilidade. Você tem que estar à disposição a qualquer momento. E às vezes disposto a ir para onde te mandarem. E às vezes você pode não estar apto a isso. Pode não estar preparado para isso. Então você precisa entender qual é a sua vocação, tá? Então essa é a primeira dica que eu te dou. Mas de fato é uma carreira que traz muitas vantagens, galera. Muitas vantagens. De uma maneira geral, assim, por que os alunos defendem tanto isso? A galera que faz militar e às vezes perdem anos estudando, porque é raro o cara passar de primeira. É raro o cara passar no primeiro ano de preparação. Muito raro, muito raro. Às vezes os caras estudam 3, 4 anos. Eu comparo muito esses alunos, os alunos que querem uma carreira militar, com alunos que querem passar em medicina, que estão decididos. São alunos que precisam estar focados, que eles não vão passar no primeiro ano, entendem isso e vão atrás do resultado, tá? Mas por que eles defendem tanto? Eu vou te mostrar, vou te falar o porquê, tá? A primeira grande diferença é que, em vez de você fazer um vestibular para gastar dinheiro fazendo a faculdade, porque mesmo que você passe numa boa universidade federal, você vai ter que gastar com moradia, você vai ter que gastar com alimentação, você vai ter que gastar com material, você vai ter que gastar com um monte de coisa. Nada vai ser dado numa federal, a não ser, né, o espaço, a aula, um bom professor ali, mas todos os insumos, recursos, onde morar, onde dormir, o que vestir, é por sua conta. E a carreira militar não. A carreira militar você passou, você já começa a receber. Então você recebe para estudar, né? Você não paga para estudar. Então, só para que vocês tenham uma ideia, um cara que passa, por exemplo, para a SpaceX, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ele ganha entre R$ 1.300 e R$ 1.600 de bolsa auxílio durante os 5 anos em que ele estuda, em que ele vai estar estudando. Então você está recebendo. Você fala assim, mas R$ 1.500, professor, não é nada. Não é nada? Deixa eu te falar uma coisa. Lá dentro você tem moradia, você tem vestimenta, você tem alimentação, você tem atendimento médico, tudo gratuito. Então, na verdade, essa bolsa auxílio é basicamente para você poder ir para casa, para você comprar uma coisinha para você, mas não é para você sobreviver com isso, porque o que você precisa para sobreviver, a escola já te dá. A carreira, a academia já vai te oferecer, tá? Então, isso é uma diferença. Outra diferença é que quando você faz um vestibular e você começa a fazer a faculdade, quando você se forma, você vai correr atrás do emprego. Então, assim, não são raras as histórias de engenheiros que estão trabalhando de Uber. Não são raros. Isso, quando você segue uma carreira militar, quando você faz uma prova dessa, você já sai empregado, você já sai com salário. E mais uma vez, seguindo o exemplo da SpaceX, o salário é na casa de R$ 8.000. Então, assim, é ruim você pagar para estudar e saber que quando você se formar, seu salário inicial é R$ 8.000, né? Então, gente, essas são duas das vantagens. Eu posso falar com vocês de aposentadoria especial. Os militares ainda contam com aposentadoria especial. Eu posso falar com vocês sobre as missões. Então, por exemplo, você se forma na AMAN, mas você se inscreve para fazer um curso, sei lá, de equitação em Manaus. E aí você vai se mudar para lá, para essa missão, né, de fazer um curso de equitação, um exemplo. E aí quando você vai para Manaus, quando você é transferido para Manaus, você ganha um valor para se mudar para lá, 20, 30 mil. E toda vez que você é deslocado
pelas Forças Armadas, eu estou dando um exemplo do Exército, mas isso serve para qualquer uma. Todas as vezes que você for deslocado para alguma outra localidade, você ganha um auxílio para fazer essa mudança. Se é um auxílio desses que eu te falei, de 20, 30 mil, isso depende do, né, para onde você vai, o que vai ser feito, enfim. Esses valores oscilam, mas você sempre tem valores assim. Então, gente, as vantagens são inúmeras. E as faixas salariais, né? Só para que você tenha uma ideia, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês faixas salariais de cursos de nível médio. Por exemplo, a SpaceX, você, após a formação como aspirante oficial, você vai estar ganhando R$ 8.245. Se você for para a Academia da Força Aérea, se você fizer a prova para a AFA, mesmo valor, R$ 8.245 como aspirante oficial. Mas isso na escola naval também. Mas se você for para a ESA, que é a Escola de Sargentos das Armas, o salário vai de R$ 4.600 a R$ 5.500 como terceiro sargento. Na Escola de Saúde do Exército, você também vai estar nessa faixa de R$ 4.600 a R$ 5.500. Na Escola de Especialistas da Aeronáutica, vai de R$ 4.500 a R$ 6.000 como terceiro sargento. E você ainda tem o curso de formação de sargentos da Marinha, que também varia entre 4.000 e 5.000, tá? Isso assim que você se forma, cara. Então, assim, essa tranquilidade, ela é muito interessante, porque você se forma sabendo o quanto que você vai ganhar. É muito... é muito desgastante para você passar, concorrido, mas se você parar para pensar, vale a pena. O cara que realmente consegue passar, entrar é só a primeira barreira, né? Permanecer a outra barreira, eu dei o exemplo do Flávio Augusto, pô, o cara, assim, é um empresário irretocável hoje. É o cara que é dono da WhatsApp, que foi dono do Orlando City, na época que o Orlando City contratou o Kaká nos Estados Unidos. Então, assim, esse cara é esse nível de pessoa que passou lá, mas mesmo assim ele não conseguiu ficar, né? E, sim, perfeito, não era para ele, não tem nada de errado nisso. O que eu quero dizer é que entrar é só a primeira etapa. Então, vale a pena? Na minha opinião, vale muito a pena esse esforço para você entrar. Agora, quais são as opções? São muitas as opções, são muitas vagas. Deixa eu te falar uma coisa. Existem vagas para quem está saindo do ensino fundamental, para quem está saindo do 9º ano, já pode fazer prova para entrar. Então, se você é pai ou mãe que está assistindo, ou se você é um aluno ainda de 9º ano, fica ligado. Olha para essas opções que eu vou botar aqui para vocês, tá? Você pode, saindo do ensino fundamental, né, fazer prova para o Colégio Naval, que fica em Angra dos Reis, tá? Durante os estudos, a bolsa é de 1.400 a 1.500, mas após a formação, como guarda da Marinha, o salário é de R$ 7.500. Na EPICAR, que é a Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica, Cadetes do Ar, a mesma coisa, bolsa inicial de 1.400, a bolsa de estudos, mas após a formação vai de R$ 7.500 a R$ 8.000. Isso após passar pela Academia da Força Aérea, tá? Então, assim, e ainda existe a Escola de Aprendizes Marinheiros, que na verdade são para pessoas que têm nível fundamental, o salário vai de R$ 2.500 a R$ 5.000, mas isso como praça da Marinha, sabe? Então, assim, eu quero destacar aqui, Colégio Naval e EPICAR. Você que é de 9º ano, você já pode ter uma carreira muito bem definida, muito bem desenhada para o resto da sua vida, com um salário que, pô, é invejável, né? É invejável. Gente, não é um salário de rico, tá? Assim, você não vai ficar, resolvi minha vida. Não. 7.500 não resolve vida de ninguém hoje. Te dá uma certa tranquilidade, é muito maior do que muita gente recebe, mas ainda é muito longe
de repente daquela vida de ostentação que a gente vê por aí, o pessoal que tem grana mesmo é papo de 30, 40 mil por mês, tá bom? Mas dá para viver muito bem, dá muito tranquilo. Esse salário inicial, você tem progressão de carreira, você tem estabilidade, você tem uma série de situações que a carreira vai te permitir. Então isso é muito bom, gente, isso é muito bom. Você não sai da faculdade com isso, não com isso. Com essa garantia você não sai. Então, vale a pena? Vale, tá? Agora, essas opções que eu dei, que eu apresentei aqui, são para nível fundamental. Olha as opções que vocês têm para nível médio. Para nível médio, vocês têm essas opções aqui, ó. A escola naval, porque o colégio naval é para quem está saindo do 9º ano. A escola naval é para quem está saindo do 3º ano do ensino médio, tá bom? Mas após a formação, o salário inicial é de 8.200. Você tem a Academia da Força Aérea, tá? A AFA. Você tem a SpaceX. Você tem a Escola de Sargento das Armas, que é a ESA. Você tem a Escola de Saúde do Exército. Então, essas opções aqui para nível médio são excelentes também. Então, você pode, tanto saindo do ensino médio quanto saindo do fundamental, você já tem aí essas opções. E, na minha opinião, vale o investimento, tá, gente? Muita gente pergunta assim: e o nível de dificuldade? É muito difícil passar? Cara, como eu falei aqui, eu mencionei para vocês, para mim um aluno que passa, ele se compara a um aluno que passa em medicina. Primeiro pelo tempo de estudo, pelo foco que o cara tem, que a história, mais uma vez, eu vou voltar na história do Flávio Augusto. Ele tentou no 9º ano, ele não passou. Aí ele tentou no 1º ano, ele não passou. Aí ele parou de estudar. Focou só no cursinho para ele passar. E aí ele passou e voltou pro 1º ano de novo. Lá dentro já, né, do Colégio Naval. Então, assim, é muito foco. O cara tem que estar muito focado nisso. Mas é possível? É possível. E galera, o foco está na matemática. O foco desse tipo de concurso que faz você se destacar é a matemática, tá? E é uma matemática diferente do que a gente trabalha em vestibular, né? Eu já trabalhei com alunos que queriam fazer as duas coisas, estava numa determinada turma, ou de militar ou de vestibular, e queria fazer os dois, iria fazer os dois. A pegada das questões são muito diferentes. O colégio militar, né, os concursos militares, eles têm uma pegada bem mais conteudista. O que eu quero dizer por conteudista, gente? Você não tem muita questão de interpretação. Você tem muita questão do tipo, resolva, sabe? As questões têm um enunciado curto, mas um cálculo longo. Enquanto que, muitas das vezes, uma prova do Enem tem um enunciado longo, ele requer muita interpretação, mas o cálculo é tranquilo. Na grande maioria das vezes, você tem uma questão muito grande que você necessita interpretar, mas o cálculo às vezes não é tão grande. Então essa diferença é muito gritante. A pegada das questões de um concurso militar é bem diferente, mas a matemática é um diferencial enorme, enorme, enorme. Não tô puxando sardinha, gente. A matemática pega nessas provas, tá? Então o foco no estudo ali da matemática e em resolução de questão é fundamental, beleza? Então se você está pensando, se você está em dúvida, eu acho que essas são as informações que eu tenho para te dar. Agora, a minha opinião final, o que eu acho? Eu acho que você tem que ter vocação. É uma excelente opção, sem dúvida nenhuma, tá? Se eu soubesse, na idade de vocês, o que eu sei hoje sobre as opções de carreira e o que elas me oferecem, eu teria feito. E eu até cheguei a fazer, a EPICAR. Mas assim, eu fiz sem pretensão nenhuma. Eu não parei para estudar, assim, minha mãe também não tinha essa condição de pagar um cursinho, sabe, para mim. Então, peguei edital, vi o conteúdo e fui na cara e na coragem e me assustei com o nível de prova e de dificuldade. Nem lembro quanto que eu tirei, mas eu não estudei na época. E eu fiz muito na empolgação também. Tinha um primo meu que sou muito, muito próximo
até hoje, a gente queria fazer junto e tal. Enfim, a escola é em Barbacena, e o cara é em Barbacena, ele morava em Juiz de Fora, que é do lado. Então ele conhecia até mais do que eu, mas eu não sabia o que a carreira podia me oferecer. Se eu soubesse, na idade de vocês, o que eu sei hoje sobre a carreira, eu teria me dedicado mais e eu teria feito. É o que eu penso. Mas, na minha opinião, a faculdade pode te levar mais longe. A carreira militar te oferece uma estabilidade, te oferece um bom salário, mas ela te dá um teto também, né? Você tem ali um teto. E pouca flexibilidade. Então você cria um vínculo numa cidade e de repente mandam para outra. Cara, você tem que ir. Vai você, vai sua família, vai todo mundo, sabe? Eu aprovei um garoto na SpaceX, tem até um vídeo dele gravado. Eu posso soltar um trechinho para vocês, mas esse garoto, por exemplo, filho de militar e conseguiu passar na SpaceX, estudou comigo 1 ano e conseguiu passar. E a história dele é muito interessante, assim. Ele estudou em Manaus e depois ele foi para São Paulo, se não me engano, depois ele foi para Resende. Então, assim, o cara ele mudou muito. Estudou em diferentes circunstâncias, diferentes situações, sabe? E a família sofre com isso. Então, assim, por isso que eu falo, tem que ter vocação e a faculdade não te dá um teto, mas ela também não te dá um piso. A faculdade ela é mais aberta. Você pode ganhar muito mais, você pode fazer muito mais em termos de muita coisa, de tempo, de flexibilidade, sabe? E ela de fato, ela te abre portas da mesma forma, mas a carreira militar tem toda essa estabilidade. Então, assim, no fim das contas, é uma decisão muito pessoal, tá? É uma decisão muito pessoal, e o que eu posso trazer para vocês é que se eu soubesse da realidade que eu vim, de família pobre, mãe merendeira, o pai entregador de gás, eu teria seguido carreira. Mas assim, eu entendo que também poderia acontecer de eu estar lá dentro e eu descobrir que aquilo não era para mim. Também poderia acontecer. Então você precisa pensar muito bem na carreira, o que você quer, o que você vai fazer pro resto da sua vida. Mas basicamente, galera, essas diferenças para mim são muito gritantes, assim. É fundamental, é determinante para eu ir para um lado ou para o outro, e isso é de cada um. Mas que eu entendo as pessoas que optam por seguir essa carreira, eu entendo perfeitamente, acho que é justificável. Tem muitos elementos para defender isso. Beleza? Eu espero que eu tenha ajudado. E se você quiser, galera, se preparar para uma prova dessa, dá uma olhada no link que está na descrição. Se você quiser fazer contato comigo, também tem meu contato. Ofereço mentorias para esses concursos, tanto vestibular quanto para concurso militar. Tenho histórico de aprovação tanto em um concurso como a SpaceX, ESA, aprovei já alunos para os dois, e também vestibular, né? Então nem se fala, né, gente? São muitos, inúmeros, centenas de alunos aprovados. Então, se você também tiver nessa batida de vestibular, acessa aí, tem o link na descrição para minha mentoria. E eu te convido mais uma vez a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque na pior das hipóteses, cara, aqui eu te ofereço muito conteúdo gratuito, resolução de questão, dicas, aulas, tudo que você precisa para deslanchar e mandar muito bem nas suas provas. Beleza, galera? Espero que eu tenha ajudado e até a próxima aula.